Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso segundo episódio do Pode Agir, o podcast do Movimento de Cursilho de Cristandade do GED de Santarém. Hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, que é a irmã Beatriz e o nosso irmão Romilson Moura. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, que eles mesmos vão se apresentar para nós. Então, eu sou a irmã Beatriz, da Congregação das Irmãs Franciscanas Angelinas. Sou paranaense, estou há pouco mais de um mês aqui em Santarém, onde nós também estamos dando início oficialmente a uma nova fraternidade da nossa congregação. E estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vinda, mais Obrigada. uma vez. Seja bem-vinda, irmã. Eu sou o Romilson Moura, sou cursilista, né? E estou, nesse momento, coordenando o Movimento de Cursilho de Cristandade de Santarém. Congrego há 27 anos e é uma grande honra estar participando dessa conversa para debatermos a questões do nosso dia a dia enquanto missionários. Perfeito. Eu sou Marlon Oliveira, também sou cursilista. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Hoje o nosso tema é o olhar do discípulo e o olhar do pescador, não é? E aí nós estamos aqui com os nossos convidados, a irmã Beatriz, ela vai trazer para a gente, nós vamos dialogar, debater, discutir o olhar do pescador, não é? E o nosso irmão Romilson, como missionário leigo dentro do movimento de cursilhos, trazer essa questão do olhar do discípulo. E aí, sem mais delongas, eu pergunto aqui para a irmã Beatriz, a nossa convidada, mais do que especial da nossa programação de hoje. O que vem à sua mente, irmã, quando a gente fala assim, o olhar do pescador? O que seria esse olhar do pescador? Então, a primeira coisa que me vem em mente é quando nós pensamos ali em Jesus, propriamente no chamado dos primeiros, porque é do conhecimento de todos, não é? Quando Jesus faz o chamado para os primeiros, os 4 primeiros ali de modo particular, eles estão fazendo o quê? Eles estão nos seus afazeres, e a gente bem sabe que os afazeres daquela época, muitos deles se davam, trabalhavam, né? Ficavam uma parte muito maior do tempo pescando, né? E é interessante que eles largaram tudo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai pensar no pescador, não é? Aquele que vai, trabalha, busca ganhar o seu pão de cada dia, não é? E quando nós pensamos em Jesus como pescador, ele mesmo assim diz, né? Pescador faz com que Pedro, no final, depois na sua missão, no decorrer da sua missão, se torne pescador de homens. Então, Pedro deixa de ser pescador, exercer uma profissão, né? Para assumir uma vocação. Então, quando nós pensamos no pescador, propriamente dito, que é uma profissão, né? É um ganha-pão, né? Ou seja, é alguém que sai da sua casa e vai em busca de algo para os seus. Mas quando nós pensamos em Jesus, o pescador, e também cada um de nós como pescadores de homens, como pescadores que são aqueles que vão em busca de algo maior. Como a gente poderia mesmo pensar na figura de Pedro. Pedro que depois se tornou pescador de homens, ou seja, fez valer da sua profissão uma vocação. E quando fazendo valer da sua vocação, quantos trouxe para mais perto? Quantas almas pescou, né, para trazer para mais perto de Deus? E eu penso que também aqui entra um pouco a nossa missão. É nós como pescadores, como aqueles que vão em busca de algo muito maior, para águas mais profundas, né? Para algo muito maior que aquilo que Deus deseja, ou seja, propriamente dizendo, para aquilo que nós fomos criados. Achei maravilhosa essa colocação da irmã, né? De profissão que se torna vocação. E daí já puxa o link aqui para o nosso irmão Romilson, né? O que vem à tua mente, Romilson, quando a gente fala? O olhar do discípulo. O olhar do discípulo é do sentido, eu vejo assim, como a irmã fala, né? Sai da profissão para a missão. Nós, enquanto cursilistas, discípulos, né? Em constante aprendizado, nós fomos pescados. Né? Nós fomos buscar, num determinado momento das nossas vidas, nós fomos pescados por esta missão que nos foi dada. Então, o discípulo, primeiro, tem que estar em constante aprendizado.
Quando a irmã fala nessa missão, Jesus transforma aquele profissional no missionário, é aquilo que acontece com a nossa vida. Nós fomos transformados por este buscar. Quando ele mandou assim, quando ele recomendou alguém, lança suas redes para as águas mais profundas, avança para as águas mais profundas. Determinado na nossa vida, nós na categoria de aprendizes, está em constante aprendizado, nesse discipulado das nossas vidas, para que nós possamos transformar. Mas o que nós vamos transformar? A nossa missão, os ambientes onde nós estamos inseridos, onde nós nos realizamos. As nossas realidades, não é? A nossa realidade. O nosso quarto dia, como nós costumamos falar dentro do movimento de Cursídios. E aí você que nos acompanha por aqui sabe que no episódio passado a gente destacava justamente isso, que para ser discípulo, para ser missionário, antes é necessário ser discípulo. A nossa irmã Enia colocava, né? Primeiro você se torna discípulo, você é chamado a ser um discípulo, para depois você se tornar um missionário. E aí eu retomo aqui a palavra para a irmã, quando dentro da nossa temática, para você que está nos acompanhando desde o início, nós estamos trabalhando este subsídio, que é a escola vivencial e a pedagogia do caminho, que por sinal, dentro em breve, ainda hoje, nós vamos aprofundar essa pedagogia do caminho, né? Tem um trecho aqui que a nossa irmã Lucília destaca. A primeira qualidade do pastor autêntico é a proximidade e depois a confiança. Aí eu queria que a senhora, dentro da sua experiência, do seu carisma, né, até para a gente alinhar depois com o nosso carisma, como que a gente vai trabalhar essa questão da proximidade para, em seguida, trabalhar a confiança? Sim, uma coisa que é muito presente em mim, na minha caminhada nesses anos, né, eu digo de convento, mas sobretudo nesse pontificado do nosso saudoso Papa Francisco, uma coisa que ele nos pediu muito foi dar atenção ao encontro, dar atenção à proximidade, a ser uma igreja em saída. Às vezes a gente escuta tanto e não valoriza tanto, não é? E o Papa Francisco, ele dizia, precisamos ser uma igreja em saída, precisamos ser pastores, e aqui também, quando falamos de pastores, de discípulos, é interessante que em 2007 nós tivemos o 5º Celan em Aparecida, e o Celan dizia o quê? Que nós somos convidados a ser discípulos missionários, ou seja, pelo nosso batismo, todos somos discípulos missionários. E também aqui entendendo, fazendo presente no cuidado do pastoreiro, no cuidado do pastor, no cuidado com cada um de nós, né, com a nossa missão, com aqueles que nos são dados, não é? Que Deus nos confia. Eu pensava nessa proximidade. Nós precisamos ser uma igreja em saída, ir ao encontro. Hoje a gente fala tanto em periferias existenciais, não é? Que é muito peculiar também do pontificado do Papa Francisco quando ele diz respeito ao encontro. Nós precisamos sair. O pastor precisa ter cheiro das ovelhas. Não é isso que ele falou tantas e tantas vezes. Então, quando nós dizemos de encontro, Marlon, eu acho que é algo que nós ainda precisamos caminhar um pouco mais, né? Porque às vezes a gente acaba até falando de encontro, é preciso ir ao encontro, é preciso sair, é preciso olhar além, ter um olhar longemirante, mas às vezes a gente acaba se esquecendo. Ou às vezes até a correria do dia a dia não nos permite ter esse encontro. Então, trazendo para a nossa realidade, para a nossa missão, a importância de nos determos, no cuidado para com o outro, no cuidado para aquele que está ao nosso lado, o cuidado para aqueles que estão ao nosso redor. Então, sempre, jamais esquecer do encontro, de ir até o outro. Muitas vezes a gente nem conhece quem mora ao nosso lado. Então, assim, precisamos continuar sendo uma igreja em saída. Ou seja, ir até o outro. E isso eu acho que ainda é algo que a gente pode melhorar. Já caminhamos muito como igreja, mas ainda podemos continuar. Ir além, ter esse olhar longemirante que olha além. Que, como a gente diz também na missão, além fronteiras, ter um olhar além fronteiras. E lembrar sempre que além fronteiras tem muitas pessoas que nos esperam. Com certeza. Muitas pessoas que nos esperam. Então eu penso que esse encontro, fazendo presente a caminhada do nosso Papa Francisco, eu acho que é por aí, enquanto igreja. Aí eu já repasso aqui a palavra para o nosso irmão Romilson para falar especificamente sobre essa questão da confiança.
como que nós, enquanto cursilistas, vamos ser essa igreja em saída, como que nós poderemos ser esses irmãos mais próximos um dos outros, trabalhando essa confiança, porque ele fala como requisito, né? É a proximidade e a confiança. Como que a gente pode melhor vivenciar isso no nosso dia a dia? Primeiramente, vivenciar isso é a prática do amor, da caridade. Interessante aqui essa questão, quando a irmã coloca dessa missão, e ela toca no assunto do Papa Francisco, ela fala da igreja em saída, aí eu me reporto ao nosso símbolo do movimento cristandade, né? E esta cruz, ela está para fora. É justamente essa busca que nós temos que fazer dentro do movimento de Conselho de Cristandade, no contexto da nossa espiritualidade peregrina, buscar os batizados afastados. E a senhora toca no assunto, irmã, que eu sou apaixonado. Qual é isso aí que eu sou apaixonado? As periferias existenciais. Meus irmãos que me acompanham sabem que eu falo muito disso. É que no contexto do movimento, né, a busca destes batizados afastados, aonde eles estão, mas o que tipo de líder eu vou buscar. Então, essa proximidade com Cristo, quando ela fala do bom pastor, né? E volta a tratar da questão do profissional, né? Na época de Cristo, o pastor tinha pastor que pastoreavam as ovelhas e eram pagos para isso. E Jesus vem com uma nova: eu sou um bom pastor. Então, ele ama aqueles seus discípulos, seus seguidores. Então, do ponto de vista do cristão leigo, que necessariamente está comprometido com a missão, ele tem que ter a prática do amor. Tive uma experiência hoje com uma pessoa que afirmava para mim que não ia à nossa igreja. Ele preferia ir em tal lugar porque lá tinha um telão, tinha uma música alegre. Eu dizia para esse meu irmão: eu não vou pelas aparências, eu vou pelo aquilo que o meu coração manda. Então, a essência. E o documento de Aparecida também trata dessa questão da igreja em saída e do missionário, que diz o seguinte: a missão do missionário não é ir até onde mandaram ele ir, é ele ir muito mais além. Aí é uma fronteira que a irmã coloca. Esse que é o nosso papel, buscar a proximidade, a essência através do amor, me colocando no lugar do outro. Que tipo de irmão eu quero? Eu quero aquele moldado que só cabe a mim, ou eu quero aquele que eu compartilho, que eu vivo e que eu transformo? E aí, já caminhando aqui para o nosso final do primeiro bloco, eu vou deixar essa deixa aqui com a irmã, que é um tema um tanto que polêmico, mas não é polêmica, eu só queria que ela trouxesse a visão dela. Uma discussão que nós tínhamos há alguns anos, que era o seguinte: como ser uma igreja em saída se muitas vezes essa igreja não permanece? É aquilo de querer levar a igreja adiante, de comunicar a verdade, comunicar Cristo adiante, se muitas vezes lá na minha casa eu não consigo comunicar isso, se muitas vezes lá no meu ambiente doméstico eu não consigo ser essa igreja. Então a gente discutia essa temática. Como ser uma igreja em saída, que é uma preocupação da igreja, mas muitas vezes essa igreja, esses ensinamentos, essa verdade, ela não permanece em mim. Justamente, uma coisa bem interessante, Marlon, é que assim, quando nós pensamos em missão, em igreja em saída, uma coisa que nós temos que ter sempre muito presente é que eu sou uma missão. E a partir do momento que eu, batizado, me compreendo, me entendo como uma missão neste mundo, como um portador de uma promessa, como também já dizia Papa Francisco, porque todos nós estamos nesse mundo porque temos uma missão, né? Então, nós somos portadores de uma promessa. A partir do momento que eu deixo me conduzir por essa verdade, o nosso amigo dizia a respeito do pastor, que é aquele que conduz, que é aquele que cuida das ovelhas, né? E é interessante quando fala que Jesus é o bom pastor, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele faz com aquelas ovelhas? Ele conduz. Se aquela ovelha está desgarrada, justamente porque o pastor, ele trazia um cajado, até os nossos bispos utilizam ainda hoje um cajado um pouquinho tortinho, porque com aquele cajado torto ele puxava a ovelha onde ela estivesse. Então ele ia e puxava. Quando aparecia um lobo, ele também trazia uma vara, e aquela vara ele pegava aqueles que viriam maltratar essas ovelhas.
né? Então, só para ilustrar um pouquinho. Mas quando nós nos entendemos como portadores de uma missão, como uma missão neste mundo, as coisas se tornam mais leves, mais diferentes, né? E a gente precisa se entender, se compreender como uma missão. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas missão é lá longe, missão aí para outros estados, outros países. Não, a missão primeiramente acontece dentro da nossa casa. Entendeu? Seria aquela igreja que permanece. Que justamente. Então, ela acontece aqui, porque uma coisa que a gente escuta muito falar também, a gente não pode dar aquilo que não tem. Né? Então, como é que eu posso ser uma igreja em saída, falar de missão fora, se às vezes eu não sou dentro? Né? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. E isso é um cuidado que a igreja tem também. Por isso que nós precisamos, primeiramente, nos entendermos como uma missão nesta terra. A partir do momento que eu me compreendo como uma missão nessa terra, as coisas tomam outro sentido. Entende? E a partir daí a igreja de saída acontece. Retomando aqui a nossa temática, a gente vai parafrasear, conforme o nosso subsídio sugere, o Evangelho Gáudio, que diz o seguinte: às vezes nós perdemos entusiasmo pela missão porque esquecemos que o Evangelho dá respostas às nossas necessidades mais profundas. Pois todos nós fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe, a amizade com Jesus e a prática do amor fraterno. E aí, nesse início desse segundo bloco, nosso bloco final de hoje, eu passo a palavra para o nosso irmão Romilson, para ele destacar justamente isso que o Evangelho Gáudio dizia lá atrás, a amizade com Jesus e a prática do amor fraterno. E por que eu passo a palavra para ele? Porque dentro da dinâmica do movimento de cursídios, dentro do nosso carisma, a amizade é um dos traços caracterizadores do pós-cursídio, né, na nossa missão enquanto cursidistas. Aí, Romilson, destaca um pouco mais essa questão aí da amizade para a gente dentro desse contexto da missão. O carisma do movimento, ele trata especificamente nesse sentido, ou seja, um dos pontos do carisma, que é a vivência do fundamental cristão, criando um núcleo de comunidades ambientais através, sendo uma síntese através da amizade. Nesse contexto, por exemplo, o missionário concilista, né, o discípulo concilista, se ele não tiver, primeiro, ser o amigo de Jesus, ele não consegue transformar os ambientes que ele está inserido. O amigo de Jesus, o missionário de Jesus, o cursilista em missão, o cursilista comprometido, é aquele que se sente ao pé da cruz e adora seu Deus. O amor, a amizade, amor é o que transforma. Quando nós moldamos aquele Cristo que nós queremos, nós perdemos o sentido da nossa missão. Quando nós moldamos a amizade que nós queremos no irmão que nós chamamos de irmão, quando nós queremos que aquele irmão seja do jeito que eu quero, perde o sentido da amizade. Por que nós sentimos muitas vezes, Marlon, no movimento de cursilho, no pós-cursilho, esse afastamento? Ou seja, nós descemos com um fogo fervoroso, querendo transformar o mundo, e de repente essa chama se apaga. Porque essa chama tem que ser alimentada, ela só pode ser alimentada por dois prismas básicos. Primeiro, o segmento de Jesus Cristo, e segundo, a prática do amor, através de amizade. É eu conseguir ter a capacidade de me colocar no lugar do meu irmão, para lá naquele primeiro ambiente onde ele está inserido, que é a família, para ir depois para o segundo ambiente que ele está inserido, que ele passa muito mais tempo, que é o trabalho. E aí eu ser, através do que é mais importante, não é a proliferação, não é a palavra linda que transforma, é uma coisa que transforma: o testemunho. Né? Mas eu muitas vezes aponto o dedo para o testemunho. Nós vivenciamos agora recentemente isso aí, que a amizade um pouco ficou distante daquilo que nós pregamos. Isso nós não podemos deixar, dentro do movimento, ser destruído. Então, o amor supera. E esse amor só é praticado quando eu caminho
Aí vamos falar do caminho ao lado do meu irmão. Exatamente. E essa fala do Romilson, eu lembro uma afirmação que já deve ser do conhecimento de todos, que diz assim, que nós nos tornamos amigos para juntos tornarmos amigos de Cristo. É algo nesse sentido, né? Que vai tudo dentro dessa dinâmica também. E aí eu passo agora a palavra para a irmã Beatriz com esse destaque do livro que a autora faz para a gente, que ela destaca uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que diz assim: é lá que buscamos o modelo da pedagogia de Jesus, a pedagogia do caminho. Quando a gente fala assim, a pedagogia do caminho, parece uma coisa um tanto que distante. Aí eu queria que a irmã trouxesse de uma forma mais lúdica, quem sabe, né, um exemplo mais palpável, o que seria essa dinâmica, né? O que seria essa pedagogia do caminho? Eu penso, Marlon, que é assim, você dar a atenção àquilo que é essencial. Né? Porque assim, se a gente vai pensar propriamente dizendo na missão de um pedagogo, ele vai dar atenção a coisas pertinentes da sua missão. Aos detalhes, né? Aos detalhes. E isso era uma coisa muito particular de Jesus, que Jesus estava atento aos detalhes. Né? A sua mãe também, Maria, estava atenta aos detalhes, então não perdia nada. Né? Então, quando se fala pedagogia do caminho, eu penso assim que estar atento àquilo que muitas vezes ninguém valoriza, ninguém observa. Jesus mesmo se apresentou: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não passar primeiro por mim. Né? Então, quando Jesus ele se diz o caminho, quando Jesus se diz a porta das ovelhas, a gente vai novamente voltar ali na questão do pastor, para chegar novamente aqui nessa pedagogia, né? Para a gente dar atenção, o modo como Jesus ele se dava a conhecer ou ensinava de modo tão simples, atentando-se aos detalhes. Olha qual era a pedagogia de Jesus. Jesus estava atento àquela mulher que foi lá buscar água no poço, meio-dia, horário que ninguém ia. Jesus estava atento ele mesmo, quando diz ali do bom pastor, ele diz aquela ovelha que ninguém olha, que está lá, as 99, aqui, ele vai até aquela, né? Então ele tinha o seu modo, a sua pedagogia, que é algo indescritível. Eu penso que quando a gente está atento à pedagogia de Jesus, ao seu modo simples de fazer do ordinário algo extraordinário, a gente caminha muito melhor, né? Se a gente pensa em Jesus, ali quando propriamente se apresentando como pastor, né, que está ali na porta. Se a gente vai remontar um pouco ali a época de Jesus, quando dizia ali do pastor, o pastor ele deitava na porta porque ali o redil de ovelhas, ali o espaço não tinha uma porta. Então o que o pastor fazia? O pastor ele deitava na porta de modo que se alguma ovelha fosse passar no decorrer, o pastor pegava. Entende? Olha só a pedagogia que Jesus usava para dar a conhecer aqueles ali da época, porque era a realidade deles. Jesus usou de semente para falar, para dar a conhecer sobre o reino dos céus e tantos outros modos. Veja, então assim, quando diz ali a pedagogia, eu penso que é estar atento a esses detalhes. Né? É ter voz, é ter atenção, né? É transmitir a alegria do Evangelho, né? Como diz o Papa Francisco também, de mãos abertas, sorriso grande e usando a linguagem de Jesus, que não ia muito longe daquilo que para alguns poderiam, nossa, mas era muito difícil compreender Jesus. Não, era muito simples, porque a pedagogia dele, que era o caminho, a verdade e a vida, era o modo como chegava aos corações de modo muito rápido, com muito afeto e com muita ternura. Muito bem. Caramba, eu fiquei impressionado agora com a história do pastor? Do pastor, porque não tinha a porta e era a própria porta, né? Por isso que Cristo chega e fala, eu sou a porta do redil. Uhum. E é também interessante, uma coisa que eu gosto muito também, é quando pensa, né, que Jesus, muitas vezes naquele tempo, tinha um espaço e ali muitas ovelhas de N donos de vários pastores ali estavam.
Então, quando Jesus fala, elas conhecem a minha voz. Então, o pastor, ele chegava, chamava as suas ovelhas, ali diz, às vezes chamava pelo nome, e elas conheciam. Porque a proximidade do pastor, aqui trazendo também para a nossa missão, a nossa proximidade enquanto pastores, enquanto ovelhas, deve ter uma conexão tão profunda, e era o que Jesus tinha ao ponto de ao ponto de reconhecer a voz, mesmo estando ali como ovelhas no meio de lobos. E pegando o gancho, uma questão quando a irmã fala do pastor, é o que o Papa Francisco falava. O pastor com o cheiro da ovelha. A ovelha quer se afastar. Isso a gente toma muito pra gente, né? Quando a gente tá na missão e quer assumir umas vaidades que às vezes não tem nada a ver com a pedagogia, não tem nada a ver com a missão que Cristo nos chama, né? E aí seria, né? Que tu colocava hoje, que tipo de líder é que eu tô sendo? Que tipo de líder eu tô sendo? Será que eu tô pela missão ou tô pela vaidade, né? Eu estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Porque aí você se torna, muitas vezes, um pastor sem o cheiro das ovelhas, né? O cheiro das ovelhas. E as ovelhas querem se afastar dele. E aí, retomando ainda essa questão dos Atos dos Apóstolos, a nossa irmã Lucília Alves, para quem a gente mais uma vez deixa o nosso abraço também, ela que é lá do GED de Goiânia, ela aponta isso aqui, que os discípulos, nas primeiras comunidades, por onde eles passavam, eles iam fundando pequenas comunidades. E às vezes não tinham nada, né? Que muitas vezes não tinham nada, né? E aí eu jogo aqui esse pequeno ping-pong para o nosso irmão Romilson mais uma vez. Porque também, mais uma vez, entra dentro da dinâmica do movimento de cursilho de cristandade, né? Essa criação de pequenas comunidades, que inclusive a irmã já teve oportunidade, né, de visitar alguns núcleos aqui do nosso GED de Santarém. E aí, sem mais delongas, eu passo a palavra para ti, né? Como que a gente vai melhor trabalhar esse olhar do discípulo, esse olhar do pescador nas nossas pequenas comunidades? O movimento dentro da Marlon, irmã, dentro daquilo que ele se propõe, a irmã falou também há pouco um negócio muito importante, que é o essencial, né? Então, as nossas pequenas comunidades, os nossos núcleos de comunidade ambiental, os nossos projetos de comunidades ambientais, também nossos programas, né? Às vezes nós, como conselhistas, esquecemos o sentido do núcleo, né? Mas o que é um núcleo? Nós não ficamos na superficialidade, né? Nós vamos a fundo. E quando nós entramos a fundo, é de lá que nós transformamos aquilo que nós queremos transformar. E nós ficamos na superficialidade. Nós não nos aprofundamos. Então, nossas pequenas comunidades e os nossos projetos têm esse papel de transformadores. Uma vez me perguntava, irmã, se o Concílio 3 Dias muda as pessoas. Eu respondia e continuo tendo a mesma opinião. Ele não muda, ele transforma. Ele transforma. Então, os nossos núcleos, com o qual o senhor já teve a oportunidade de participar, que foi o núcleo da educação, eles estão inseridos no contexto educacional, mas eles não podem ficar apenas na educação. Eles têm que ir muito mais além. Eles têm que pegar e fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mandou de fazer. Avança, que lá tu vai conseguir transformar. Então, nossos núcleos, seja ele qual segmento que eles tiverem, e a nossa missão é onde nós nos transformamos, onde nós nos realizamos nos ambientes. Nossos núcleos têm sido necessários, seja eles paroquiais, seja eles comunitários, seja ele dentro da atividade profissional. Essas pequenas, que o movimento traz das pequenas comunidades, onde nós conseguimos transformar, mas nós precisamos ir a fundo. Ontem nós tivemos uma missão muito bonita, muito importante, que é ir ao irmão, ir àquele das periferias existenciais. Então, nosso papel enquanto concilista, enquanto movimento de concílio de cristandade, movimento, nós temos que ter movimento. Uma das nossas espiritualidades é a nossa espiritualidade peregrina, de nunca estar parado. Mas nós não conseguimos seguir Jesus se nós não caminharmos. Então é necessário nós caminharmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for mim. Então é por isso que nós temos que caminhar. Não existe transformação sem o caminhar. Já nos caminhando para a parte final do nosso programa de hoje, comunidades se formam no caminho. Creio que todos nós concordamos com isso, né? As comunidades, elas vão se formando no caminho.
Desde as primeiras comunidades cristãs sempre foi assim. E aqui na parte final do nosso capítulo de hoje, se diz o seguinte: eles tinham como regra de vida as mesmas orientações dadas pelo próprio Jesus aos 12, essas pequenas comunidades, essas primeiras comunidades. E aí, para finalizar, nós vamos destacar duas principais regras. A primeira delas é o seguinte, que é o ensinamento que foi dado pelo próprio Cristo. Ter a consciência de nós estarmos em um mundo injusto e desigual, onde há pessoas corruptas e violentas. Dentro dessa nossa fala, dentro desse contexto todo que nós trabalhamos no episódio de hoje, irmã, como que nós vamos melhor, dar respostas a esse chamado, como que melhor nós vamos desenvolver essa missão, entendendo já nós não como parte, mas como uma própria missão nesse mundo desigual, onde há tanta corrupção e violência. Eu achei bonito quando ele colocou a respeito do nosso testemunho, Marlon, porque também, partindo do próprio São Francisco, Francisco dizia, ele também foi reconhecido como um evangelho vivente. E tinha uma frase dele que é muito particular também aos nossos dias, que é quando Francisco dizia que nós devemos cuidar da nossa vida, porque talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa lerá durante toda a sua vida. Sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra, entende? Então, quando a gente tem essa consciência, e aqui a gente entende a consciência também como um sacrário do coração humano, nós dizemos. Quando nós temos essa consciência de que, como também escutamos tanto na campanha da fraternidade sobre a educação, partindo daquele provérbio, que nós, sozinhos, talvez vamos mais rápido, mais juntos, chegamos mais longe, a coisa caminha diferente, não é? Então, se nós temos essa concepção de que caminhando em sinodalidade, ouvimos falar tanto nesses últimos anos sobre sinodalidade, se nós nos entendemos como uma parte de uma missão, e como parte integrante de um todo, a gente consegue ter novos olhos para o modo como eu devo andar, para o modo como eu devo caminhar, também as palavras acertadas, também o modo como eu devo proceder, sabe aquela, como já dizia o padrezinho, usar a palavra certa na hora certa, do jeito certo para a pessoa certa. E também me portar da maneira certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Porque se eu tenho essa concepção que Francisco de Assis tinha, claro que às vezes fica muito longe, mas nós ultimamente estamos vendo tantas pessoas que estão se tornando santas. De que modo? No seu ordinário, fazendo bem o seu ordinário. Então, se nós entendemos isso, com toda certeza estes pontos já citados aqui, eles cairão por terra e terão um novo frescor, um novo sentido e um novo significado. E a última regra, que eu vou passar para o Romilson, que Jesus já falava também, é nós não nos envergonharmos da nossa fé. Como viver isso? Praticando. Praticando, O Padre Sidney, nosso assessor de fala, e antes dele ser padre, ele é um ser humano. Antes de nós sermos cursilistas, nós somos seres humanos. Então, praticando, nós conseguiremos fazer isso praticando o amor, praticando a vivência da fé. Não ser uma fé sem base, porque é esta fé que me leva à salvação. Se eu acredito nisso aqui, é a fé que me leva à salvação. Eu acreditar naquilo que eu não vejo. E se nós não tivermos esse acreditar, eu não posso orar, eu não posso rezar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é acreditar, é praticar, mas a fé autêntica, Não ter medo de... Por que eu, um ser político, um ser cristão, não posso falar de política? Eu não posso, é onde eu vou transformar. Praticando a minha fé, aquilo que eu acredito, que eu espero, praticando o amor, em busca da transformação. Eu só posso transformar o outro através do amor, só posso transformar o outro pegando na mão dele, caminhando. Isso que a irmã fala, ou seja, eu posso ir mais rápido, mas se eu for em conjunto eu chego mais longe, De mão dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Maravilha. E assim a gente chega às partes dos encaminhamentos finais do nosso programa de hoje.
Foi uma conversa super proveitosa, ficaria aqui horas conversando com vocês. Uma aula, né? Eu não fui o mediador hoje, eu fui um aluno aqui dos nossos convidados. E a gente encerra esperando que você que nos acompanhou, que nos acompanha, que você divulgue o nosso canal, que você propague, né, as conversas que nós estamos tendo aqui enquanto Escola Vivencial Virtual e que seja de fato esse espaço de formação, que esse olhar do discípulo, que esse olhar do pescador seja sempre uma tônica nos nossos dias, né? Quer seja você cursista ou não, da renovação carismática, do grupo de SEB, das paróquias, dos demais movimentos, das demais pastorais. Que nós tenhamos essa missão muito clara, muito viva em nossa mente. E aquilo que a irmã colocava, que nós nos entendamos como missão, não apenas como parte da missão. Né? Deixo aqui meus agradecimentos particulares e passo para vocês fazer os agradecimentos finais de vocês também. Eu digo que sempre quando eu vou num lugar, eu vou em nome das franciscanas angelinas. Então, em nome das franciscanas angelinas também agradecemos o convite. Nós estamos apenas nos inserindo nessa arquidiocese, nas atividades, e por incrível que pareça, a primeira missão que nós tínhamos acho que 6 dias que tínhamos chegado aqui em Santarém, foi com o Cursílio. Foi com o Cursílio. Então, a nossa gratidão a todos vocês, e saibam que podem contar sempre conosco, as nossas orações, e estamos sempre à disposição. E naquela oportunidade eu já dizia, nós não vamos mais largar de vocês, aqui está a prova. Sim, sim. Obrigado pelo convite, Marlon. Não é porque eu sou coordenador. Não é. É porque a gente participa e convive desse momento desse movimento tão maravilhoso que é o Curso de Cristandade, né? Sou suspeito para falar da minha paixão, meu amor, e nós queremos transformar. Para que nós possamos transformar, nós precisamos caminhar. E nós não podemos caminhar sozinhos, temos que caminhar juntos. Não é uma frase que se pode se reportar ao passado recente, não. É porque nós temos essa missão de levar a missão daquele mestre, transformando vidas, transformando os ambientes e transformando a sociedade como um todo. Maravilha. E aí eu não poderia deixar de finalizar falando aqui, em nome da nossa equipe da Escola Vivencial, em nome da nossa irmã Salu Farias, da tia Aina Rosa, do Marcelo Correia, da Andréia Anjos, do João Andrade, do nosso irmão Rionaldo, que está aqui nos acompanhando hoje também, né, que está integrando essa parte de audiovisual da Escola Vivencial, e, não menos importante, a nossa irmã Luciana Figueira, que agora está ajudando a gente na coordenação da Escola Vivencial Mirim. Então já fica o convite aqui para a próxima quarta-feira você estar presente conosco na Escola Vivencial presencial. Cristo conta com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em cada continente soa nossa